Por quê? Porque a involuntária pública é mais complicado, mais complicado do que a involuntária nunca tem privada. vagas, né? Isso sempre, então assim, você nunca consegue vagas, são poucos lugares que atendem. Agora assim, no particular mais fácil, mas não é tão fácil, por exemplo, para adolescentes e mulheres, que é outra população que eles complicam muito, que muitos lugares não atendem. Então, mesmo particular, mulher, né, e adolescente, pronto, fica aí uma outra complicação também. Por quê? Porque eles dizem que as mulheres são mais difíceis, as mulheres têm demandas diferentes, né? São? Então, né? Não era para eles tratarem dessa forma, né? Eu já conversei com vários coordenadores de clínicas, eles dizem isso, né? A mulher tem uma demanda diferente, então não dá. E adolescente, eles têm muito medo devido ao ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. De qualquer tipo de ação feita em relação ao adolescente, né? Pode ser, a clínica pode ser processada. Isso mesmo. Então, eles têm um pouco mais de cuidado. Mas, assim, não temos tratamento. Então, esse é o problema. Eles falam que estão ampliando, tudo bem, mas ainda não dá conta, né? Diferente de outros lugares, de outros países, por exemplo, que você tem um tratamento. Né, que o indivíduo ele quer parar de usar, por exemplo, aqui nós não temos muitos opioides, né, morfina, codeína, heroína, né, essas drogas, eles querem parar de usar, por exemplo, na Europa, em outros lugares, eles têm centros especializados, né, eles são cuidados, aqui é muito difícil. Aqui as pessoas pedem a todo momento, às vezes quando eu respondo perguntas de blog, né, de site, pedindo ajuda. Porque assim, né, e o que a gente fala, né, para procurar o CAPS-AD mais próximo de casa, mas vamos pensar uma outra coisa, e as cidades que não têm CAPS-AD? A grande maioria, né? Sim, né, menos de 100 mil habitantes não tem. Então assim, o que fazer? Eu lembro que eu até já contei isso aqui no programa, eu apresento algumas vezes um programa falo num programa na Rádio Tupi. E um ouvinte uma vez me escreveu dizendo que o pai dele é alcoólatra e que já é um senhor, é idoso, e que todo mês, a hora que ele recebe a aposentadoria, ele vai resgatar a aposentadoria, bebe tudo que ele recebeu, aparece 2 dias depois caído na rua, a polícia leva ele em casa, e ele estava me perguntando como que o pai poderia ser internado. Sim. Numa internação pública. Porque a polícia tinha dito, né, que não existe internação pública involuntária. Até então, realmente não existia. Quer dizer, ou ele conseguia à força levar o pai, né, e ninguém conseguia levar o pai. Ou ele paga um resgate. Sem condições, ele deixou bem claro, não tem dinheiro para remoção, clínica, etc. Não tem nem plano de saúde. No SUS, né, o paciente não fica em acolhida noturna. No CAPS, AD fica em acolhida noturna, mas não faz internação involuntária. Quer dizer, ele tinha um problema muito sério. Eu não sei, né, hoje como tá, isso foi o ano retrasado, eu não sei se... mas ele falou pra mim, Renata, o meu pai vai morrer se ele não for internado. Sim. Eu sei disso. Só que a gente não consegue. Não consegue. Então, quer dizer, ele falou, não consigo nem dar alguma coisa para ele tomar, para ele dormir, para pôr num táxi e levar para um lugar. E levar para onde? Isso mesmo. Então, assim, fica muito essa coisa de que, assim, vamos fazer o dependente, a ficha cair para que ele busque ajuda. Mas, na verdade, nós tínhamos que resgatá-los, né? Nós que eu falo, autoridades, profissionais, familiares, tudo isso, né? Porque eles precisam de ajuda, né? Eles não, a crítica deles está muito comprometida. Então, aí vem essa questão, quer dizer, mesmo o usuário, o dependente, né? E aquele dependente ali que mora do nosso lado, né? Aquele amigo nosso que bebe todo final de semana, que não se considera um dependente químico. Mesmo dependente, não querendo ajuda,
Você acha que, sim, a gente tem que tentar ajudar, porque o dependente está com a crítica prejudicada, que é isso que você está dizendo, dúvida, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, a droga, ela compromete muito o funcionamento do nosso cérebro, né? Então, assim, a capacidade de julgamento, né, de poder pensar, eu paro sozinho, eu consigo, essa coisa toda está muito prejudicada. E principalmente quando ele está sob efeito da droga. Então, assim, pouco tempo depois, então vamos colocar assim uma síndrome de abstinência, né, que muitos cometem muitos crimes também. Por quê? Porque eles estão com uma fissura tão grande, que é um Principalmente desejo. usuário de crack, né? Isso, principalmente o usuário Tá. de crack, né? Que é um desejo incontrolável, né? Um desejo é algo muito complicado das pessoas entenderem, mas assim, porque o efeito do crack também, isso é que justifica, né? Como ele tem um efeito muito rápido, então quando o indivíduo fuma, a questão de 5 segundos a 10 segundos ele já tem o efeito, e em 10 a 5 minutos esse efeito passa, ele não tem. Então, assim, isso vem uma síndrome de abstinência muito complicada. Quando você me contou isso, né, Leda? A Leda me falou isso lá fora, eu tava perguntando, eu conheço muito pouco sobre o crack, e aí eu tava perguntando pra Leda, mas qual é o efeito do crack, enfim, né? Aí ela me falou exatamente isso, que dessas sensações que o crack dá, que a gente vai até explicar melhor, e que isso acontece muito rápido ao fumar, então a pessoa acaba de fumar. É tipo o tabaco, né, que chega em 7 segundos no cérebro. Isso mesmo. Porque tudo que é inalado isso mesmo. Tem uma ação muito rápida. Isso mesmo. E dura de 5 a 10 minutos. Quando ela falou dura de 5 a 10 minutos, eu tô passada com essa informação até agora. Por quê? Porque, né, pensando racionalmente, sem a dependência, através da lógica, por que você usa algo que, tudo bem, eu concordo que toda droga é muito gostosa, dá muito prazer, mas que dá um prazer tão, tão curto e uma fissura e depois uma crise de abstinência tão longa, a um ponto de você, do usuário de crack, criar uma dependência muito rápida. Né? Até isso onde mesmo. eu sei que é muito Sim, rápido. muito rápida. E assim, e muitas vezes eles usam novamente para aliviar também essa síndrome de abstinência. Mas isso sempre em relação aos usuários de droga, né? Parece sem que em dúvida. todas as drogas é para aliviar a falta da droga. Sim. Algumas nem tanto, mas assim, outras, por exemplo, um dependente de álcool, ele pode morrer em síndrome de abstinência. Né? Se ele não for tratado, se ele não... porque assim, ele precisa de reposição de uma série de vitaminas, de uma série de coisas, ele precisa ser cuidado, porque ele pode ter um transtorno, aí, uma psicopatologia, né? Decorrente desse uso e da falta do álcool aí. Então ele pode até morrer. Então, assim, são questões muito complicadas e que ainda a sociedade não olhou ainda da forma como precisa ser olhada. Como uma doença. Como uma doença crônica, né? E como uma doença crônica que não tem cura, né? Não temos cura para dependência. Nem com tratamento. O tratamento não é cura, Não né? é cura, não é cura. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Não existe ex-dependente químico. Existe ex-usuário de droga. Sou ex-usuário de droga, por exemplo. Ex-dependente químico, não. Uma vez você tendo a doença, você vai levá-la como a hipertensão e o diabetes, né? Então, como você consegue controlar? Não usando. Então, é uma questão muito, muito complicada. Tem um psiquiatra que eu adoro, que é o Eduardo Ferreira Santos, que ele é da HC, e ele fala o seguinte, ele é ex-fumante, né? E ele fala que... Eu perguntei uma vez pra ele no programa, por que você não fuma mais? Aí ele falou assim, lógico, é uma questão óbvia, que faz mal à saúde. Ele falou assim, mas mais do que isso, é uma questão psíquica. Ele falou, porque eu tenho vontade de fumar, fumando ou não. Isso mesmo. Então, eu opto por não fumar, porque a vontade eu vou continuar com ela sempre. Isso mesmo. Lógico, a gente tá falando do tabaco, guardando as... Mas que também é muito complicado. É uma também. droga. Isso. Muito complicada, né? De ser difícil tratada. de parar, né? Difícil de parar, difícil de tratamento, difícil, mesmo. assim, com diversas recaídas. Né? Isso mesmo. Só quem fumou já sabe quantas recaídas ao longo da vida o tabagista tem. É muito difícil mesmo de segurar. Agora, como também com álcool, com crack, com cocaína, etc. Mas é interessante, porque essa visão dele em relação à droga é muito interessante. E isso me marcou muito. Quer dizer, por que
né, não vou comer chocolate compulsivamente, porque eu vou continuar com vontade de comer chocolate. Sim. Eu não vou ter saciedade, porque o problema não está no quanto eu vou comer, sim na compulsão. Isso mesmo. E as drogas são muito piores, né? Quando a gente fala de vontade, vamos colocar assim, vontade de comer um doce ou de comer chocolate, é uma vontade grande. Acho que todo mundo, não sei, boa parte das pessoas gostam muito de chocolate. Mas isso a gente pode colocar assim, somar algo muito maior, de uma dimensão muito maior. Principalmente o crack e o cigarro, né? Eles têm uma fissura muito grande. Então, esse é um problema. O que nós sabemos é que quanto mais tempo de abstinência, né, quanto mais tempo o indivíduo está sem usar a substância, melhor ele vai ficando, né? Ele vai se fortalecendo com as estratégias de enfrentamento, né? Por isso, a importância, né, do psicólogo aí é fundamental nessa área da dependência química, porque muitas vezes a gente não tem medicação. Né? Não temos medicamentos para fissura de crack, nem fissura de cocaína. Não, nem maconha, né? Nós temos para álcool, né? E temos para cigarro e opioides, né? A heroína, como eu disse, morfina. Mas bupropiona, né? Falando um termo mais técnico, mas assim, o Ziban, por exemplo, que é usado para fissura de cigarro, por exemplo, e até de álcool, ele não funciona para fissura de crack, cocaína? Nossa. Nós não temos uma medicação. Em literatura ainda não existe. Tem várias tentativas, né, que os psiquiatras fazem, mas assim, não temos medicação.